Tem um aviso que gostaria de dar, complementar, a respeito da cantina que os nossos adolescentes vão promover, que é uma boa notícia. Porque às vezes a gente chega nesses lugares que tem cantinas e ninguém avisou pra gente que era para levar dinheiro, né? E aí um dos responsáveis pela cantina disse para mim, ele agora, falei, pastor, completa um aviso. Fala o seguinte: se você não trouxe dinheiro hoje, tem problema não, porque... Não chega nem se passa cartão. Mas a gente pode anotar, tem caderneta. Já vi, tem muita... Esse é do bons tempos, né, gente, da caderneta? Volta Redonda ainda se usa caderneta em algum lugar, não tem? Ou não? Então, gente, vamos testar a caderneta da turma hoje aí. Mas paga depois, hein, gente? Um outro aviso que eu queria dar à igreja. Esse é um serviço de utilidade pública. Um cuidado para que a gente possa ter. Essa semana, na cidade de Volta Redonda, aconteceram 2 tentativas de sequestro de crianças. Cuidado, gente. Cuidado. Parece que foram 2 tentativas muito graves, sérias. Então, tome cuidado com seus filhos. Tome cuidado. Deus nos protege, Deus nos guarda, com toda certeza. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, vigiar, tomar cuidado e guardar os que são nossos. Ok? Tomem cuidado e orem. Orem. Só Deus pode dar jeito nesse povo que anda sobre a face da terra. Eu quero completar a saudação que a Alessandra fez. Você é muito bem-vindo a este lugar, a esta casa de adoração ao nosso Deus. Você que veio pela manhã, estar de novo aqui, que bom estarmos juntos. Você que não veio pela manhã, mas está agora para adorarmos ao Senhor. Eu disse aqui pela manhã o seguinte: nós vamos fazer uma pequena mudança no nosso culto infantil. Então deixa eu aproveitar e dar um aviso para você que é nosso visitante. Nós temos um culto infantil muito especial, com fantoches, com uma turma muito bacana, um grupo de adolescentes e irmãos da igreja que estão à frente deste trabalho. Mas nós decidimos o seguinte: nós decidimos que no culto de ceia, que é todo o último culto do mês, nós não teremos o culto infantil. Todo o último culto nós não teremos o culto infantil. Por que isso? Nós queremos que cada filho esteja com o seu pai, com a sua mãe no momento de adoração. Então nós orientamos pela manhã e vamos continuar orientando a igreja para que no domingo à noite, no culto que tivermos ceia, para que sejamos todos juntos, papai, mamãe e filhos em adoração, papai e mamãe sentados aí com os filhinhos, e a gente vai continuar a ensinar essa meninada, os nossos filhos, a adorarem a Deus em família. Esse é o nosso objetivo e a gente começa a fazer isso hoje. O Neto já tinha dito, há uma família que vai apresentar um filho ao batismo e nós queremos convidar nesse instante o Cleidir, a Maninha e o Vitor. O Vinícius vem junto também para ficar a tropa completa. Pode subir aqui. Aqui já é lugar aqui. O Vitor já conhece isso daqui. Vinícius, por favor, faz a hora de diácono aqui. Você sabe que não pode deixar cair, não é? Então tá bom. Eu disse hoje na casa do Cleidir, lembrei, né? Eu tenho uma história interessante com eles. Há cerca de 2 anos e meio, eu estava andando com o Ronaldo e seu Ademar, aqui na cidade, procurando casa para morarmos, antes de vir para Volta Redonda. E ficamos aqui uns 3 dias procurando casa, andando por aí. E o senhor Ademar falou assim: pastor, tem uma irmã da igreja que acabou de ter neném, só que ela está em casa e o neném está no hospital ainda.
não pôde ir para casa. Vamos lá para o senhor fazer uma visita para ela? Talvez não vai dar para a gente visitar a criança, mas falei, vamos embora. E nós fomos lá. Cheguei lá, era manhã. Foi a primeira visita que eu fiz aqui. E lá nós oramos pelo Vitor, para que ele pudesse voltar para casa, ou ir para casa, né? Não tinha ido para casa ainda. E oramos por ele sem conhecê-lo. E hoje poder batizá-lo talvez é parte de um ciclo muito bacana que Deus me permite como pastor. Muito bacana vir aqui à frente, né? Inspirando alguns, não é? E ali eu tenho usado o Vitor como espada, né? Você está vendo só? Tem tanta gente escondendo talento aí. Esse menino aqui na frente, um dia ele toca, outro dia ele canta. Primeira vez que vou mandar para pregar. Não é? Hoje ele já me batizou. Não é isso? Na igreja presbiteriana do Brasil, nós batizamos crianças. E as pessoas às vezes nos perguntam: por que vocês batizam criança na igreja presbiteriana? Por que isso? Por que não em outras igrejas que só batizam as crianças, ou só batizam quando são adultos, quando eles têm a razão, quando conhecem, sabem responder por si mesmos? E a nossa base é o seguinte: quando Deus diz para... Você vai ficar lindo nessa foto com essa bacia. Quando Deus diz para Abraão que através de Abraão todas as famílias seriam benditas na terra. Por isso, nós acreditamos que os nossos filhos estão debaixo das mesmas bênçãos de Abraão. O batismo é para nós um selo. O batismo não significa para nós que a salvação está garantida a partir do batismo. Batizou, está salvo. Não é isso. Nós não cremos assim. Nós cremos que o batismo é parte de um selo, dizendo: olha, essa criança pertence à família de Cristo, essa criança pertence à igreja, pertence ao povo de Deus. E a partir desse batismo nós selamos isso. É um compromisso dos pais diante da igreja e diante de Deus, que entendem que isto é a realidade para eles. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: vocês têm consciência que o Vitor, assim, amado como ele é por todos nós, tão querido, que ele é pecador e que ele já carrega consigo essa natureza pecaminosa? Vocês creem nisso? Vocês acreditam que somente pelo sangue de Cristo Jesus ele pode ser, ou pôde ser perdoado dos seus pecados? Vocês prometem, como pais do Vitor, ensiná-lo a respeito de Cristo, de sua igreja e das Escrituras Sagradas? Vocês creem que a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, são a regra de fé e prática para a vida do Vitor? Vocês prometem mantê-lo, trazê-lo na igreja, para que aqui ele possa encontrar um ambiente para aprender a louvar a Deus e viver em comunhão com os irmãos? Ele falou que ia fazer algumas coisas hoje. Não falou? Tudo planejadinho. Vocês prometem a ensiná-lo a honrar as autoridades da igreja, submeter-se a elas? Você não vai vir tocar aqui domingo que vem, não. Você vai. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta vida que te pertence, é tua, e a alegria que temos de estarmos na tua casa, celebrarmos o batismo, como tomando posse de uma promessa que o Senhor fez a Abraão, que nossos filhos, que todas as famílias seriam benditas através da família de Abraão. Muito obrigado pela vida do Vitor, muito obrigado por sua família, muito obrigado pela apresentação dele ao batismo, e que o Senhor continue a abençoá-los, continue a cuidar deles. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Vitor, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Serve, Senhor, com o teu Santo Espírito, o batismo do teu Filho, membro dessa igreja, pertencente ao corpo de Cristo neste lugar. É a nossa oração por ele e por sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você vai lá para a porta, depois todo mundo vai abraçar você. Tá bom? Então tá, já. Obrigado. Que figura, né? E vocês riem, né? Se existe algo que nos desconcerta, é perceber os céus em silêncio. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tua palavra lida, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Fale conosco, Senhor. Fale conosco um pouco mais. Fale ao nosso coração. Fale algo que nos ajude, que nos torne melhores, que nos faça nos aproximarmos de Ti, que nos faça nos rendermos a Ti. Abençoe o Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este texto e logo percebemos essa história de João, pensando no seu registro, em que num determinado momento de toda a sua visão, aconteceu um silêncio no céu, cerca de meia hora. E para a gente caminhar um pouco a respeito disso, nós precisamos voltar um pouquinho no início do próprio livro do Apocalipse, da origem do livro. O que é o livro do Apocalipse? Para que ele serve? Para que ele foi escrito? Em que época ele foi escrito? Essas são perguntas cruciais, não só para o estudo do livro do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Mas o livro do Apocalipse, ele tem sido usado ao longo dos anos da história da igreja, ou ao longo da história da própria humanidade, como um manual do fim dos tempos. E eu quero desde já fazer essa afirmação aqui. O livro do Apocalipse não é
um manual do final dos tempos. O livro do Apocalipse não é uma descrição de como será o fim da humanidade. O livro do Apocalipse não foi escrito para isso. O livro do Apocalipse foi dado pelo próprio Cristo a João, um prisioneiro que estava na ilha de Patmos, uma ilha refúgio, uma ilha prisão do Império Romano. Então, quando o imperador começa a perseguir todos os cristãos, e uma das perseguições que surge, eles começam a pegar então esses cristãos, a levá-los para algumas prisões. A ilha de Patmos é uma dessas prisões. Então, quando ele está nessa ilha, ele tem uma visão, o próprio Cristo se apresenta, o próprio Cristo surge para ele e fala: escreve tudo que você vai ouvir e ver. E ele começa então a sua jornada, vendo e ouvindo muitas coisas. O que nós temos no livro do Apocalipse é então uma descrição daquilo que o próprio João consegue decifrar. É a visão dele, é o jeito como ele conseguiu descrever o que ele vê. Por isso não é um manual do fim dos tempos, mas principalmente um livro que serve para fortalecimento de todo aquele que é perseguido por causa do Evangelho. O livro do Apocalipse é, em suma, um manual para fortalecimento de quem está sendo perseguido do Evangelho, ou pelo Evangelho. Tanto é que nós temos logo no início cartas às 7 igrejas. Essas igrejas estão passando por perseguições. Enquanto João está preso, essa igreja está lá, militando, militante, sofrendo as perseguições do Império Romano, sofrendo todo tipo de perseguição. Tem gente morrendo por causa do Evangelho, por causa do cristianismo. Então, essa carta, ou essas cartas chegam para essas igrejas, para que eles pudessem ser fortalecidos, continuassem firmes nessa perseguição, para que, sabendo que a vitória estava garantida, eles poderiam prosseguir. O que existe aqui é então uma leitura de que o bem vai vencer o mal, de que Cristo vence, de que a igreja vence, de que o vencedor vai herdar a coroa. Como vão viver a igreja com Cristo? Como vai viver a igreja com Cristo? Eternamente, a igreja que vence, que venceu. É para isso o livro de Apocalipse. Portanto, é um manual para fortalecimento daquele que é perseguido por causa do Evangelho. Eu não vou fazer aqui um sermão alegórico, de jeito nenhum, mas eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, de parte do que foi escrito pelo pastor Marcelo Aguiar, quando ele escreve um livro chamado Cura pela Palavra. O pastor Marcelo Aguiar escreve um livro tratando dessas questões, apresentando curas, caminhos de curas para a própria alma em algumas enfermidades. E nesse capítulo 8, dos versículos de 1 a 6, ele trabalha para a cura contra a ansiedade. Grava isso aí, gente, porque a ansiedade é o mal dos nossos dias. E talvez, se aprendermos aqui lições, eu espero que você aprenda, com base nisso que João escreve, nessa parte da visão, que possa te ajudar a enfrentar a ansiedade, seria de extrema valia para mim e para você. E perceba o seguinte: a ansiedade, ela está sempre condicionada a alguma coisa de algo que não aconteceu, alguma coisa que não aconteceu ainda, é algo do futuro. Ficamos ansiosos por causa disso. Isso nos deixa doentes. Olhar para este texto e procurar respostas para isso pode ser muito importante para mim e para você, eu repito. E se existe uma coisa que nos deixa ansiosos, é quando esperamos por algo e esse algo, essa alguma coisa não acontece, não é verdade? Quando buscamos respostas para algumas questões da nossa vida, e essas respostas não surgem. Então nós olhamos ao redor
procuramos respostas aonde temos condições, e se essa resposta demora em aparecer, isso vai rasgando o nosso peito. Pior ainda é quando nós começamos a orar por alguma coisa. E quando a resposta não vem, isso nos desconcerta, nos destrói. É nessas horas que a angústia toma conta da gente. É nessas horas que o medo nos assombra. É nessas horas que nós perdemos aquilo que achamos que está sob o nosso controle, que é a nossa própria calma, a nossa própria condição de pensar, de refletir, de raciocinar. É quando nós somos assaltados pela nossa ansiedade. Nós nos curvamos ainda diante de Deus e Deus não responde. Alguns homens e mulheres na Bíblia passaram por isso. Nós temos Moisés diante de Deus, desesperado, porque Deus falou com Moisés que não iria subir ao monte com ele. Não vou para a terra prometida, eu vou tirar o meu espírito do meio de vocês. E Moisés disse: não faça isso, Senhor. Não faça isso. Não nos faça subir desse monte, se o Senhor não estiver conosco. Jeremias é alguém que sofre com isso. Jonas sofre com a espera da resposta de Deus que não vem. Davi e tantos outros. Isaías, Elias amedrontado por causa das circunstâncias, ele foge e deseja a morte para si. Jeremias deseja nunca ter nascido. Jeremias diz: quem dera se o ventre da minha mãe fosse o meu sepulcro. Por que que o Senhor não amaldiçoou o dia da minha natalidade? Tamanha era a angústia dele. Elias diz: basta, chega, Senhor, não aguento mais, prefiro morrer. É isso que acontece com a gente. A grande questão é: o que aconteceu? Como foi que esses homens e mulheres de Deus conseguiram fugir, enfrentar esse tempo de ansiedade, esse silêncio dos céus? Algo comum aconteceu com estes homens e mulheres. Foi justamente os céus terem quebrado o silêncio. Deus enviou a sua resposta. Em algum momento na história, Deus enviou a sua resposta. Mas o que acontece quando os céus não respondem? Foi o que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, que diante de um grande inimigo que cerca o território de Israel, Saul fica tomado de medo. E ele consulta o Senhor, como de praxe, o que fazer. Só que o livro de Samuel nos diz que Deus não respondeu Samuel, nem por consulta, nem por Urim, nem por Tumim, que eram os meios comuns, que eram os meios legais de consultar a Deus. Saul ficou tão desesperado, que se através dos meios comuns e corretos de buscar a Deus, Deus não respondeu, ele vai buscar Deus então de uma maneira não lícita. Ele vai consultar uma médium, uma necromante. E por que ele faz isso? Porque ele já tinha tentado todas as formas de ouvir a resposta de Deus, todos os meios lícitos. Não tendo os meios lícitos, ele vai desesperadamente buscar um meio ilícito. E foi tão tremenda a resposta, que mesmo buscando um meio ilícito, Deus confirmou a sua palavra. Mesmo assim, Deus confirmou: você vai perder o seu reino. É isso que algumas pessoas fazem quando estão desesperados, quando os céus não respondem. Quando os céus, ou melhor, quando ele responde com silêncio. A grande questão é que às vezes há silêncio nos céus. O texto que nós lemos
capítulo 8 de Apocalipse, nos diz que João registrou isso. Em algum determinado momento da história, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Eu quero, antes de seguir com o Apocalipse, convidar você para dar uma olhada comigo no texto de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Porque uma das razões pelos quais Deus não nos responde pode ser por causa do nosso pecado. Eu quero ler com vocês Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouvem. Ou seja, nosso pecado pode fazer sim que Deus não nos ouça. Pode fazer com que Ele vire o rosto mesmo. Mas não é este o caso de Apocalipse 8, de 1 a 6, eu quero compartilhar com você. Grave aí, por favor. Primeiro, por que há silêncio no céu? Logo no início do texto, quando nós vemos uma preparação aqui. Tem algo sendo preparado. Quando ele abriu o selo, o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Existe algo acontecendo, existe algo que foi preparado, existe algo que foi ensaiado. Parecem anjos que estão aqui parecendo uma banda, parecendo um grupo de concerto, e cada um recebe uma trombeta e estão ali apostos, como se algo tivesse sido ensaiado desde antes da fundação do mundo. É algo que foi planejado, vai acontecer algo. Está preparado aqui. João fica ali no limiar da história, observando o que acontece quando os céus estão em silêncio. E como João olha isso e registra dessa forma, nós percebemos que quando os céus estão em silêncio, não é sinal de inatividade, não é sinal de que Deus está inerte, de que Deus parou de trabalhar, de que Deus parou de agir. Pelo contrário, quando há silêncio nos céus, é lugar de cuidadosa preparação. O plano de Deus está em pleno andamento, em pleno funcionamento. Está tudo preparado, tudo andando, tudo acontecendo como Ele sempre quis. Nós precisamos entender isso. Que às vezes quando eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, e Deus demora para responder, nós precisamos perceber e acreditar nessas coisas também. Acreditar nisso também. Não é sinal de inatividade, mas de preparação. Deus está preparando algo. É que a nossa ansiedade faz isso com a gente. Êxodo 32. Êxodo 32, Deus chama Moisés para subir um monte para entregar para ele as tábuas da lei. E outra legislação, outra parte da legislação seria fundamental para a vida, da história do povo de Deus. Mas cá embaixo, o povo de Deus não consegue esperar. Já há 40 dias que Moisés estava lá no monte conversando com Deus. A ansiedade consumiu esse povo lá embaixo. Deus preparava grandes bênçãos lá em cima, mas cá embaixo, a ansiedade tomava conta deles. Eles se colocam diante de Arão e pedem um bezerro de ouro. E você já sabe o final da história. Mais de 5.000 pessoas morrem naquele dia, foi uma tragédia. Isso porque enquanto Deus prepara suas bênçãos para o povo, cá embaixo o povo não consegue esperar. Martinho Lutero disse essa frase certa vez: nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei por aflição. Tiago nos diz que a aprovação produz perseverança. Nós precisamos confiar e acreditar
quando os céus estão em silêncio, Deus prepara algo. Deus está preparando algo. Porque Ele não perdeu o controle de nada nessa história. E assim nós oramos e não ouvimos resposta, pedimos orientação. E nada. Nós precisamos estar certos que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Ele sabe tudo aquilo que precisamos, mesmo antes que pudéssemos abrir a nossa boca. Você crê nisso? Amém. Quando há silêncio no céu, Deus executa o seu plano. Deus prepara grandes coisas. Deus está preparando algo. Em segundo lugar, quando há silêncio no céu, acontece outra coisa tremenda. Olha aí no versículo 3. Já tem 7 anjos que estão preparados para tocar, mas João vê um outro anjo. Um outro anjo se coloca junto do altar, é o 8º anjo da história, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Na Bíblia, o incenso tem o significado da oração que é recebida, da oração que chega a Deus. Davi falou isso, o salmista diz sobre isso. Chegue as minhas orações até a ti, Senhor, como um incenso agradável a ti. O incenso na Bíblia é símbolo das nossas orações. Percebam que esse anjo ele não recebe uma pequena quantidade de incenso, ele recebe muito incenso, uma quantidade considerável, porque as orações de Deus, dos anjos, as orações dos santos chegam ao altar de Deus, elas são apresentadas pelo anjo diante de Deus. Perceba o seguinte, que agora é os céus que param, como se interrompesse ali a hora da organização da banda que vai tocar, dos 7 anjos que vão tocar, mas de repente esse anjo chega e tudo para que as orações sejam atendidas, sejam recebidas. A igreja está ainda lutando pelo Evangelho, a igreja está militando ainda pelo Evangelho. Os santos que estão lutando pelo Evangelho oram, clamam a Deus, pedem ajuda, e as orações chegam sim no trono de Deus. Quando há silêncio no céu, as orações são respondidas. Quando pensamos em oração e como usamos a oração, nós precisamos refletir e corrigir alguns equívocos a respeito de oração. Eu já disse que qualquer dia, num dos estudos bíblicos de quinta-feira, eu quero fazer um estudo aqui sobre orações desnecessárias. Eu creio que tem uma série de orações que a gente não precisa fazer. Mas uma coisa que eu sempre vou falar a respeito da oração é que nós precisamos equilibrar as coisas da seguinte forma: quantos por cento do conteúdo da minha oração são trazendo Deus para dentro da minha agenda para Deus resolver os meus problemas? E quantos por cento da minha oração são eu tentando entender ou buscando como eu entro na agenda de Deus? Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Quanto da minha oração é: Senhor, resolve o meu problema de amanhã? E quantos por cento da minha oração é: Senhor, eu quero participar. Eu sei que o Senhor me fez com um propósito. Eu sei que o Senhor me fez para te adorar. Eu sei que o Senhor me fez para honrar o teu nome. Mas eu preciso entender o que o Senhor quer. Porque às vezes a gente passa a vida inteira fazendo orações para Deus e Deus dizendo não. Porque nas orações, porque no conteúdo dessas orações, o que está em jogo é a gente tentando trazer Deus para Deus cumprir a nossa agenda. E Deus vai cumprir os planos dele. E conta com a gente para isso.
Eu dizia muito isso para jovens, quando eu era pastor de juventude. Eu falava assim, galera, quando você for escolher a sua profissão, por favor, coloque diante de Deus o seguinte: Senhor, o Senhor me deu dons, talentos e aptidões. Eu sou teu servo. Como é que eu posso escolher uma profissão que possa honrar o teu nome, glorificar o teu nome, contribuir com o teu reino? Não é fazer uma oração dizendo, Senhor, me ajude nessa profissão, porque se eu passar aqui eu vou ganhar muita grana. Pode até ganhar, mas não há lugar mais perigoso para um homem e para uma mulher do que longe da vontade de Deus. E não há felicidade plena longe da vontade de Deus. É por causa de pessoas que fizeram esta oração: Senhor, eu vou aonde o Senhor quiser, os meus dons e talentos, que o Evangelho, que o presbiterianismo, chegou ao Brasil. Quando alguém disse para Simon, não vai para o Brasil, não, lá é perigoso. Ele disse, não há lugar mais perigoso para o homem do que longe da vontade de Deus. John Wesley disse que Deus nada faz senão em resposta à oração. Sabe de uma coisa? Para a sua vida, talvez para a resposta da sua angústia, do seu dilema, deixa eu te dizer algo: Deus está, ou pode estar, a uma oração de distância. Percebam que não acontece nada, o julgamento, não acontece nada aqui, enquanto Deus não recebe as orações. Quando as orações dos santos sobem, é interrompido um culto que estava acontecendo lá no capítulo 4. Dá uma olhada para você ver, capítulo 4, versículo 8. Está todo mundo cantando, glorificando a Deus, lá nos céus. João vê tudo isso. E não tem uma quebra de sequência. O culto está acontecendo. No meio disso, os selos começam a ser abertos. João está desesperado, porque João vê um livro no capítulo 5, um grande livro. Esse livro tem vários selos, e João entra em desespero, porque ele pensa que não tem ninguém capaz de abrir aquele livro selado daquele jeito. E ele é tomado de pavor por isso. Aliás, deixa eu abrir aspas para uma conversa. No capítulo 5 de Apocalipse, acontece algo bem curioso. João está anotando as coisas que ele vê, e de repente, ele vê o próprio Cristo, e ele chama Cristo de Cordeiro. E ele fala, eis que o Cordeiro, e viu o Cordeiro, e ele descreve algo sobre o Cordeiro. Mas ele está preocupado com o livro, que não vai ser aberto, ou que não pode ser aberto por ninguém. Então ele chega perto de alguém, de alguns dos anciãos, e pergunta sobre o livro. Quem pode abrir esse livro? E alguém responde que o leão da tribo de Judá pode abrir o livro. Ele vai abrir o livro. Percebam o seguinte: João é um homem. João é o homem da terra. João olha para Jesus e vê um cordeiro. Os anciãos, ou os céus, olham para Jesus e veem o leão da tribo de Judá. O homem olha para Jesus e vê um cordeiro indefeso. Os céus olham para Jesus e veem um leão. Muitas vezes, a nossa oração, ela não flui, porque a gente não crê e não vê o próprio Cristo como um leão da tribo de Judá. E fazemos isso por causa da nossa pouca fé. O culto é interrompido enquanto as orações sobem. As orações dos anjos, porque lá em Apocalipse 4, eles estão repetindo ou falando a mesma coisa que nós lemos aqui de Apocalipse.
Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Há um culto acontecendo. Então a oração dos anjos para que as orações dos santos sejam recebidas. Tudo presta atenção nesse momento de orações. Dá para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Pensa bem, as orações então, elas estão penetrando na central de comando dos céus, onde tudo acontece. É diante do Cordeiro, é diante do leão da tribo de Judá, é diante do rei entronizado. É ali que as orações são apresentadas. É assim que se aplica essa visão de João. Ela chega num lugar onde realmente as coisas podem acontecer. Sem intermediários, sem sacerdotes para intermediar isso, sem impedimentos. É assim que as nossas orações chegam aos céus. A oração e o jejum são as duas maiores forças da terra. E nós usamos às vezes muito pouco, e às vezes para razões equivocadas. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui? Uma pausa. A gente não pode simplesmente falar de oração, não é verdade? Domingo que vem, provavelmente a essas horas nós já saberemos quem será o novo presidente do país. Vamos orar? Vamos. Se você quiser se ajoelhar, por favor, fique à vontade. Aceite, Senhor, a nossa oração. Nós te suplicamos que ela chegue aos céus. Uma aroma agradável e suave ao Senhor. Clamamos pela nossa nação. Estamos a uma semana do processo eleitoral. Mas nós sabemos que só o Senhor pode sarar a nossa terra. Tudo isso passa. Se o teu povo que te chama pelo teu nome se humilhar, te buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouve dos céus, perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Em nome de Jesus. Versículo 5. Em seguida o anjo pegou o incensário. Perceba que o mesmo anjo que pega o incensário
E ali, com a fumaça que se apresenta diante de Deus, como um sinal de Deus recebendo as orações dos santos, agora ele pega esse incensário, enche com fogo do altar e o lança sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando há silêncio nos céus, ouve-se barulho na terra. Quantas vezes nós oramos, buscamos a Deus, curvamos diante de Deus, mas as coisas, as situações, ao invés de melhorarem, só pioram. Já ouviu a expressão por aí, o dito popular, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Gente, não é versículo bíblico, por favor. Tem gente que pega esse ditado popular e acha que é versículo bíblico. Coloca no carro, no computador, no Facebook, né, no Instagram, coloca, não é versículo, por favor. Tá bom? Ainda bem que você sabe disso. Mas às vezes a gente ora. E ora. Eu escutei gente falando assim, para de orar. Está piorando. Está ficando mais difícil. Melhor parar de orar. Não. Não é melhor parar. Por quê? Deus nos convida a usar a oração para nos convencermos do quanto precisamos dele. E há centenas, milhares de histórias de pessoas que perseveraram na oração e demorou muito tempo para que as coisas se resolvessem. Deus tem o tempo dele. A gente sabe disso, a gente repete isso, a gente fala sobre isso, mas na hora de exercitar isso, como é difícil. Aguardar o tempo de Deus, esperar o tempo de Deus da resposta. O próprio pastor Marcelo Aguiar fala sobre isso, dizendo que na igreja dele, um diácono de sua igreja, quando se converteu, tinha 45 anos. E começou a orar por sua irmã, que era uma mãe de santo, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E orou, e orou, e orou. No dia que ela estava sendo batizada, no altar da igreja, ele já com 80 anos, orando, durante todo esse tempo pela conversão da irmã. Deus faz no tempo dele. Isso que Deus queria é que ele soubesse aguardar e esperar. Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou por cerca de 15 anos pela conversão do filho e mais 16 anos pela conversão do esposo. E nós? Quanto tempo a gente tem investido em oração por algumas causas? Por quanto tempo a gente resiste? Por quanto tempo a gente ora? Até quando estamos dispostos a orar por uma causa? A dobrar os nossos joelhos diante de Deus? João vê esse novo anjo que agora atira um incenso na terra e as coisas pioram, porque tem barulho aqui. Houve esse barulho na terra. Foi Moody que disse: podemos suportar a aflição, ou melhor a aflição, do que a prosperidade, já que na prosperidade nos esquecemos de Deus. Eu preciso orar. Fico pensando na igreja, na vida de oração da igreja, na dificuldade que as igrejas hoje têm, em geral, de participar de momentos de oração. Não são atrativos. Reuniões de oração em todas as igrejas, a maioria das igrejas que eu conheço e convivo, são os programas menos frequentados. Será que a gente não precisa orar? Será que a gente não acredita na oração? A gente precisa pensar sobre isso. Mas mesmo durante o tempo que nós oramos, precisamos entender e saber que às vezes nós oramos, colocamos as coisas diante de Deus e a coisa piora.
Porque essa movimentação dos céus leva um tempo que Deus decide ter. Fogo do incensário tirado pelo anjo faz a terra estremecer. Às vezes, o barco da nossa existência balança. E infelizmente, às vezes é nessas horas que nós nos apegamos com Deus. Não espere o problema acontecer para você se colocar diante de Deus. Não espere seu casamento ser destruído. Não espere que os seus filhos sejam entregues às drogas, à prostituição. Não espere se corromper totalmente no trabalho. Não espere. Espere em Deus, mas exercite na oração. Ore com alguém. Arrume parceiros de oração. Ore pelas praças, nas igrejas, em casa. Levante mãos santas. Mas não deixe de usar a oração. E por último, irmãos, o último versículo que nós lemos. Então os 7 anjos que estavam de pé, ou que estavam com as 7 trombetas, preparados para tocar. Quando há silêncio no céu, Deus envia sua resposta. A gente lê o texto aqui e percebe que está acabando a preparação. O prelúdio inicial está sendo colocado, ponto final nele. Eles estão prontos, preparados. A expectativa é grande. A grande questão é que quando nós lemos o texto seguindo, cada uma dessas trombetas que são tocadas, ou cada uma delas que é tocada, acontece algo grandioso na terra. Deus fala, o anjo toca, terremoto acontece, reinos caem, libertações surgem, curas vão acontecer, e tudo aquilo que Deus quiser fazer, ou tudo aquilo que pode ser traduzido como ação de Deus. Deus jamais encontrará algo em nós digno do seu amor, senão que Ele nos ama. E porque Ele é bondoso e misericordioso. Deus sabe que não há nada de bom em nós. Mas mesmo assim, os anjos vão tocar. As coisas vão acontecer. Deus não deixa sem resposta. O que a gente não entende é que muitas vezes a resposta de Deus é não. E como nós temos dificuldade de lidar com o não? Deus simplesmente diz não. Foi o que aconteceu com Saul. Não vou te responder. Você já teve a sua chance. Vamos recapitular? Quando há silêncio no céu, Deus executa os seus planos, as orações são respondidas, ouve-se barulho na terra, Deus envia sua resposta. É o que nós vemos quando lemos o capítulo 8, versículos de 1 a 6. Eu não sei quanto tempo você tem investido em oração por alguma causa na sua vida. Aliás, não sei nem se você tem feito isso. Eu não sei se há causas que demandam batalhas de oração na sua história. Mas eu queria que você pensasse sobre essas coisas. Eu queria convidar você a fazer uma leitura juntos. Vamos lá? Todos juntos? Deus não se esqueceu de mim, não fechou os olhos ao meu problema, nem tapou os ouvidos da minha oração. Vou olhar para o alto, para além da ansiedade, pela graça de Deus, na hora certa, as trombetas vão tocar.
liturgia, eu deixei 2 versículos deste texto para ler ao final do culto, ou ao final da minha mensagem. Nós lemos até o versículo 6, do capítulo 6 de Isaías, que dizia assim: Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Eu quero ler ainda os versículos 7 e 8. Diz assim: E tocou minha boca com a brasa e disse: Agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Eu disse: Aqui estou, envia-me a mim. Foi de propósito que eu deixei os 2 versículos para agora, para que você saia deste culto lembrando que Deus é que toma a iniciativa de mudar a nossa história. É Deus que sai de onde está e vem ao encontro do homem. É Deus que faz isso, que vem para tocar onde precisa ser tocado. Nós precisamos perseverar na oração, usar a oração como que Deus nos deu. Mas toda a iniciativa foi sempre de Deus. Deus sempre se moveu em direção a cada um de nós. Deus sempre tem o passo inicial. Nós vamos participar da ceia nesse instante. E esta é a marca maior dessa iniciativa de Deus de vir à terra e de vir ao nosso encontro. Nós precisamos crer que Deus não se esqueceu de nós, não fechou os olhos dos nossos problemas, não está com os ouvidos fechados para a nossa oração. O que nós precisamos é olhar para o alto, para além da ansiedade, e acreditar que na hora certa os trombetas vão tocar. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Convido os meus irmãos presbíteros que se aproximem. Amém. Enquanto você ora, fala com Deus. Convidar nosso irmão Luiz, irmão Zili, Paulo Luiz. Nilber, presbítero Nilber, por favor. A Nilber nos ajudar. Diabo Novo, por favor. Queria convidar o presbítero Kleber. Vem nos auxiliar, querido, por favor. O presbítero Kleber estava nos visitando pela manhã, também à noite com sua família. Queridos, a palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Havia muita desorganização no momento da ceia nessa igreja. Embora uma igreja com dons, talentos, uns comiam na frente dos outros, pessoas ficavam sem comer. Então o apóstolo Paulo vai organizar, instruir essa igreja. E a síntese de tudo isso que ele instrui é o seguinte: vocês entenderam o que significa fazer parte do corpo de Cristo? Vocês entenderam o que é isso? O que Cristo fez? E o que significa fazer parte do corpo? Examine-se. Pense se você compreendeu verdadeiramente o que significa fazer parte desse corpo. O corpo cujo cabeça é Cristo. Esse deve ser o nosso exame. Será que nós entendemos o que realmente é ser corpo de Cristo? Se você entendeu, se nós entendemos, podemos participar dessa mesa com o coração leve, porque é o que essa mesa nos propõe. Essa é a mesa da comunhão. Essa é a mesa do Senhor. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos aqueles crentes, membros de igrejas evangélicas, em plena comunhão com suas igrejas, são convidados a cear conosco. Mas antes eu queria convidar você a fazer essa reflexão, a orar mais uma vez e a perguntar ao Senhor: Pai, eu sei o que é fazer parte do corpo de Cristo. Pai, me ajuda a entender o que é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar? Nós te louvamos porque estamos aqui neste lugar. Te louvamos porque entendemos que o Senhor nos trouxe aqui. E hoje, neste momento, especialmente para celebrar uma vida nova com o Senhor. Celebrar a morte do Senhor ali na cruz, que morreu em nosso lugar, a nossa morte, para que tenhamos vida, para que tenhamos vida em abundância, para que tenhamos vida eterna, e para que o Senhor possa olhar para nós e não enxergar o nosso pecado, mas enxergar o sangue de Cristo, que nos lava, que nos limpa, que nos lava e limpa de todo pecado, Pai. Que nós possamos reconhecer isso a cada dia, que nós somos diferentes. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E que precisamos caminhar de forma diferente. Precisamos sim nos examinar, nos colocar diante do Senhor em oração, na dependência do Senhor a cada dia, em relação a tudo que formos fazer. Porque a nossa vida precisa espelhar, precisa refletir esse sinal que temos sobre nós, o sangue de Cristo. Nós te louvamos por este momento em que podemos celebrar isso, celebrar a vida, a morte de Cristo, mas a vida de Cristo, a vida em Cristo, uma nova vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também e disse: este cálice, e não outro, representa uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, ao instruir a igreja, diz que todas as vezes que nós comêssemos este pão e bebêssemos este vinho, este cálice, estaríamos anunciando a volta do Senhor. Nós vamos fazer isso nesse instante, celebrando pão e vinho, como nós cantamos aqui, celebrando a comunhão, ao que só a ação de Cristo, pela iniciativa divina, trouxe a nós. Deus se fez homem, se entregou por nós, e nós celebramos isso nessa noite, para que a nossa caminhada continue como igreja, como povo do Senhor. No gesto da sua disposição em participar deste momento, eu quero convidar você a se colocar de pé, e assim que os nossos irmãos presbíteros passarem distribuindo, por favor, você pegue o seu pão, pegue o seu cálice, aguarde para que a gente possa tomá-lo juntos, num determinado momento aqui, quando todos estiverem com seus elementos. Mas eu queria dar uma outra orientação para você, papai, e você, mamãe. Os nossos filhos precisam entender o que está acontecendo aqui, precisam aprender sobre isso, e a maneira que nós escolhemos para fazer isso é dando para o seu filho uma uva. Então você, papai, você, mamãe, vai vir aqui, vai pegar uma uva comigo, para levar para o seu lugar com o seu filho, para que você possa comer com ele. E o desejo do meu coração e a minha oração é para que o seu filho pergunte a você: pai, mãe, por que eu não posso comer o pão? Por que eu não posso beber do cálice, do copinho? Por que eu só posso comer a uva? Para que você possa explicar isso. Você, pai, você, mãe, para que eles cresçam desejando participar desse momento. É um momento didático para nós. Esta é a mesa do Senhor, essa é a ceia do Senhor. Comamos e bebamos em memória de Cristo Jesus.